Oi, gente, tudo bem com vocês? Áudio tá bom? Tô olhando aqui para ver se tá funcionando. Vendo aqui, tô olhando aqui a imagem, acho que tá tudo certo. Bom, eu sou a professora Renata e a gente vai falar dos aspectos históricos da educação infantil que o currículo para a Rede Pública Municipal de Cambé elencou como o direcionamento, como aquilo que historicamente eles quiseram fazer e trabalhar para escolher e elencar como é que ia ser o trabalho. Certo? Muito obrigada pela presença de cada uma aqui. E a gente vai encaminhar a aula, porque o que nos interessa mesmo é o conteúdo para você passar nesse concurso. Bora lá? Bom, currículo para a Rede Pública Municipal de Ensino de Cambé da Educação Infantil, aspectos históricos. E agora a gente vai tratar dos aspectos históricos gerais aí do currículo, que o currículo da Educação Infantil de Cambé escolheu, elencou ali para o seu documento. Isso aí é um trecho, né? Uma parte ali do currículo. Então, o percurso histórico da educação infantil agora mais amplo. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar quando a gente fala de história da educação infantil, história da própria humanidade, que é reconhecer a infância como um período com características, modos e desenvolvimento próprio. Então, a infância é um lugar próprio. Agora mesmo eu fiquei brava desnecessariamente com meu filho, fiquei chateada, porque ele é uma criança, ele não tem a condição de avaliar um contexto e tomar decisões nesse contexto de maneira completa. Então, eu, como adulta, não devia ter ficado brava com ele. Então, veja como, independente da nossa maturidade, da nossa idade, a gente acaba esquecendo, muitas vezes, que a infância é um período próprio de desenvolvimento e tentando tratar a criança como se ela pudesse avaliar as coisas como um adulto. Isso não é verdade. Então, há de se tomar muito cuidado dentro de nós como indivíduos e também institucionalmente. E ainda assim a gente repete isso. Então, quando a gente fala desse percurso histórico da educação infantil, a gente precisa reconhecer a infância como um período com características, modos e desenvolvimento próprio. Certo? Combinado? Isso é muito importante. Bom, além disso, a gente precisa superar a ideia de atendimento focado no cuidado e passar a identificar, tá errado essa palavra aí, que além de cuidar de crianças de 0 a 5 anos ou de 0 a 6 anos, é preciso realizar práticas educativas. Então, isso é muito importante. A gente começa com crianças de 0 a 6 anos porque a gente só muda esse atendimento de 0 a 6 para 0 a 5 quando uma lei aparece aí, que a gente vai tratar dela, e transforma o ensino fundamental de 8 para 9 anos, tá? Então, isso é só um adendo aqui para vocês saberem. A gente precisa acolher as especificidades da infância no trabalho educativo, especialmente na educação formal. Tá formação ali, mas é formal. No caso da educação infantil. Aí a gente vai ter, historicamente, alguns pontos importantes para a gente ver. Primeiro, a Revolução Industrial. Então, até esse período, em termos gerais, entendia-se a criança como um adulto em miniatura. Então, a gente não tinha a infância como uma característica própria, como um espaço próprio. Ela tinha que entender as coisas como se fosse um adulto. O que dava muito problema. A gente tinha uma alta taxa de mortalidade infantil, um terror. E aí, o que aconteceu? Homens e mulheres precisaram ir para essa indústria, para essa fábrica, para trabalhar. E houve uma demanda de cuidado das crianças, filhas e filhos desses trabalhadores que iam para a indústria. E isso gerou o surgimento de creches, que eram assistencialistas. Eu, particularmente, não gosto do nome creche, tá? Não acho que o governo federal deveria ter mantido esse nome por conta desse vínculo assistencialista. Podia ser educação infantil. E aí a gente teve jardim de infância, que era cuidar e educar, muito vinculado às famílias ricas, né? Que podiam pagar, que tinham mais estrutura. Mesmo nas cidades, assim, mesmo na instituição pública, poderia haver escola para rico, escola do centro, escola do bairro. Antigamente se dizia assim. Então tinha essas questões. E a creche era para o atendimento de crianças de famílias pobres, trabalhadores, que era só uma assistência para que os pais pudessem trabalhar sem se preocupar muito com as crianças.
E a educação infantil não era entendida como um direito aqui no Brasil. Então a gente vai ter essa educação infantil que acontecia, existiam cidades que tinham, existiam locais que tinham o atendimento de criança, mas não era educativo e não era um direito, não era uma coisa assim que as pessoas tinham como direito à educação, principalmente na educação infantil. Então, a partir de 1950, as crianças das camadas populares passaram a frequentar a escola de ensino fundamental. Então, o baixo rendimento desses alunos nessa modalidade começou a dar um ar ali, a acordar as pessoas para ter alguma coisa que fosse antes do ensino fundamental, uma pré-escola. E aí, a ideia de pré-escola é preparar para a escola. Também não gosto desse nome da educação infantil, porque a escola tem uma função própria, a gente não precisa preparar para ela. A gente precisa ampliar o repertório educativo das crianças, letrar as crianças, mas é uma opinião minha, né? Vai que cai na redação. Então, pré-escola de 4 a 6 anos tinha caráter preparatório para a escola regular. Crianças de 0 a 3 anos eram cuidadas por pessoas sem preparação profissional. Então não precisava de nada. Precisava ter um giz na mão, um espaço e uma criança querendo. Não precisava de mais nada. Precisava saber, não precisava gostar. Até hoje a gente tem muitas demandas de professores que não gostam de criança, mas se tornaram professores. É uma pena, uma tragédia, né? Mas pelo menos se formaram, têm conhecimento técnico, no mínimo. Bom, aí a gente vai ter a Constituição Federal de 1988, que vai trazer a educação infantil como parte da educação básica. E aí a gente vai entrar na questão legislativa, tanto legislativa quanto histórica. Então, a gente vai ter 2 momentos históricos vinculados à legislação muito importantes, que é a Constituição Federal de 1988, que vai colocar a educação infantil como parte da educação básica, coloca a criança numa posição muito importante e valorizada, que é a criança como cidadã, a educação básica como um direito, logo a gente começa a olhar essa educação infantil como um direito, ainda meio que uma massa cinzenta social, mas a gente já tem essa educação básica como direito e o Estado deve garantir o atendimento à criança de 0 a 6 anos. Então, percebam aí que a gente vai ampliando os direitos da criança. E a gente também tem uma outra questão histórica muitíssimo importante, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente vai ter o Estatuto da Criança e do Adolescente, desculpa, eu cliquei aqui, como um marco que em 1990, logo depois da Constituição, a gente vai ter uma lei que vai garantir direitos fundamentais da criança. Um ponto aqui que eu vou chamar a atenção, que pode cair, que pode ser questão de concurso, é colocar que os direitos fundamentais da criança são os mesmos do que os direitos de aprendizagem da BNCC. Não são. O ECA vai trazer elementos no geral. O ECA ele não trata sobre educação. Isso é importante para a gente falar para vocês não acharem que o Estatuto da Criança e Adolescente tem um grande viés educativo. Ele trata da proteção da criança. Como a escola é uma instituição muito importante dentro da vida da criança, ela é um espaço em que a criança fica muito tempo. Portanto, professores, diretores, eles têm que ter um domínio do ECA muito grande, porque eles são agentes defensores dos direitos da criança. Entendido? Perceberam por que o ECA entra aqui nesse percurso histórico? Então, a gente tem um percurso histórico de entender a criança como criança, parar de olhar ela como adulta em miniatura, construir espaços de atendimento da criança, superar a ideia assistencialista da creche, das instituições de educação infantil e colocar uma educação infantil que seja do cuidar e do educar. Combinado? Foi essa aula, uma aula um pouquinho mais curta aí, mas muito importante para você ver, rever e entender historicamente essa posição da criança, certo? Muito obrigada pela sua paciência, pelo seu tempo, e a gente se vê em breve.